paz, mais uma vez nós estamos aqui na presença de Deus e entrando no excelso celular, indo em encontro a você através do seu smartphone, através desta ferramenta em que você tem o acesso ao Facebook, ao Instagram, YouTube, enfim, mas é um privilégio. Eu agradeço a Deus por esse momento que Ele me propicia de estar indo junto a você, onde quer que você esteja. Mas antes de falar o que eu quero abordar nesta oportunidade, eu gostaria de convidar você, pedir a você que, se você ainda não fez a inscrição, faça a sua inscrição. Clica aí no lado direito, aí embaixo, na letra em vermelho, inscrever-se, clica ali. No lado esquerdo está lá curtir, curta. E ao final deste momento de reflexão, faça o seu comentário. É tão importante, tanto o seu comentário, quanto o que você vai curtir, também a sua inscrição, porque nos ajuda junto ao YouTube. Quanto maior comunicação, mais facilidade nós temos para a utilização desse espaço, desse canal. Tá? Nesta oportunidade eu gostaria de falar sobre vivendo as consequências através do poder da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é lâmpada, ela é luz, ela é manual de vida, ela é a resposta de todas as perguntas, ela é tudo que a gente precisa saber, ela é luz, ela nos ilumina, ela nos faz brilhar, porque ela é poderosa. Eu gostaria de falar sobre vivendo as consequências através do poder da palavra. O texto está em 1 Reis, capítulo 17, alguns versículos a partir do primeiro, eu gostaria que você acompanhasse. Diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 4, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Versículo 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Versículo 7, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, segundo a palavra do próprio profeta Elias. Após Moisés, lá no Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 19, não houve nenhum profeta como foi Elias. O nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. O profeta Elias falava de Deus bravamente em meio a todo o vácuo espiritual em que o reino do norte jazia nos dias de Acabe, Acasias e Jorão. No momento em que o reino de Israel do norte estava atravessando um dos seus piores períodos de história, Elias foi então chamado por Deus para exercer o ministério profético. Este período da história foi marcado por uma profunda crise moral, social e espiritual, notadamente pela corrupção, assassinatos, idolatria, fome, miséria. Mas em meio a esta crise, Deus contou com a coragem e a determinação de Elias para ser seu porta-voz. É preciso ter coragem para ser porta-voz de Deus. Elias era profeta por excelência, sendo então considerado como um dos mais destacados profetas de Israel. Observe que Elias é apresentado na Bíblia, porém, sem uma única palavra referente ao seu passado, nem sobre a sua identidade, a identidade dos seus pais e da sua parentela.
Não existe informação. A única referência bíblica sobre Elias que diz apenas que ele era tesbita. Elias veio de Tesbe, um povoado situado nas montanhas de Gileade, uma região que ficava ao leste do Jordão, à beira do grande deserto da Arábia. Este lugar, chamado Tesbe, ou Tesbi, não aparece em outras passagens bíblicas. É citado somente no contexto da história deste profeta, do profeta Elias. Conforme a palavra de Deus, Elias exerceu a sua carreira profética durante mais ou menos por 32 anos. O profeta Elias, ele iniciou o seu ministério profético por volta do ano de 875 a.C., durante o reinado de Acabe, e continuou como profeta até quase o final do reinado de Jorão, em 843 a.C. E em 843 a.C., o nome de Elias é mencionado pela última vez quando ele enviou uma carta ao rei afirmando que Deus o vitimaria com uma grave doença e feriria o povo de Israel com um grande flagelo. Está lá escrito, olha só. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 12, 13, 14, 15. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também matastes a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Versículo 15. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Que coisa dura. Esta carta do profeta Elias, segundo os registros bíblicos, foi enviada somente 10 anos após a sua trasladação, através de um redemoinho. Nos lábios do profeta Elias encontravam-se palavras de fé e de poder. Era um homem audacioso, de autoridade e tinha intrepidez. Toda a sua vida foi devotada à obra da reforma, cuja voz clamava no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. O livro do Apocalipse dá ênfase aos seus feitos, enquadrando-o no rol das duas testemunhas, pois como profeta tem atormentado os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 6, versículo 10, a parte B. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Nos dias da sua profecia faz referência ao profeta Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Todas quantas vezes quiserem, fez referência ao profeta Moisés. Porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Coube ao profeta Elias a missão de enaltecer a verdadeira adoração ao único Deus, Criador do universo, bem como de protagonizar os fatos mais impactantes na história dos profetas de Israel, ao denunciar os desmandos do governo de seus dias, desafiando falsos profetas que assolaram o antigo Israel. Ao profeta Moisés coube a missão de libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios e receber as tábuas da eterna lei escritas pelo próprio dedo de Deus. Versículo 18 de Êxodo, capítulo 31, diz assim: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus.
O profeta Elias tem sido um modelo de autenticidade e autoridade espiritual, um exemplo a ser imitado por todos os professores, ou melhor, os professos cristãos da atualidade, que a gente tem que dar aula mesmo. A idolatria foi sempre combatida por Deus desde a saída dos filhos de Israel do cativeiro egípcio. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, alguns versículos. Depois da aliança firmada no Monte Sinai, Deus sempre advertiu o seu povo de ser-lhe fiel e de não seguir os deuses adorados pelos habitantes da terra em que haviam de entrar. Está lá em Êxodo capítulo 34, versículos de 10 a 17. Porém, durante a monarquia, Salomão trouxe este mal para dentro da nação santa. Posteriormente, anos antes de o profeta Elias entrar em cena, uma sucessão de reis ímpios mergulhou Israel numa apostasia sem precedentes. O povo perdeu de vista o seu dever de servir ao único Deus e, como consequência dessa perda de visão, de vista, as condições espirituais e morais caíram a um nível alarmantemente baixo. Vejamos agora as experiências vividas pelo destemido mensageiro de Deus. Ao profeta Elias foi confiado a missão de anunciar ao rei Acabe o castigo que estava prestes a cair sobre Israel como consequência de sua predominante apostasia. Elias era um profeta de Deus, que falava o que as pessoas precisavam ouvir e não o que elas queriam ou desejavam ouvir. Elias era uma pessoa que era determinada e tinha autoridade. Elias apareceu repentinamente perante o rei Acabe e suas primeiras palavras registradas foram as seguintes, está lá no versículo 1 de 1 Reis, capítulo 17. Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Como a chuva é um dos principais elementos de sustentação da natureza, a falta dela provocou seca, fome e miséria em toda Samaria. As Sagradas Escrituras, elas têm relatado que por causa da severa estiagem, a fome se tornou extrema em Samaria. No versículo 2 de 1 Reis, capítulo 18, diz assim: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. O período de seca foi de 3 anos e 6 meses. Observe o que diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Depois de apresentar ao rei Acabe a mensagem que anunciava o iminente juízo sobre a nação de Israel, o profeta Elias desapareceu tão repentinamente como havia chegado, quando veio a ele a palavra de Deus, que ele disse, versículo 3, versículo 4, 1 Reis, capítulo 17, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite. Deus falando para Elias, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei os corvos que ali mesmo te sustentem. Essa trajetória de Elias nos ensina que ele confiou em Deus e aprendeu a depender dele. Não tem coisa melhor do que confiar nele e depender dele, porque ele é provedor e ele é Senhor. Ao contrário do que muitos imaginam, depender de Deus não é uma tarefa fácil, porque Elias precisou beber água de um ribeiro e precisou também se alimentar de pão e carne que foram trazidas pelos corvos. 1 Reis, capítulo 17, versículos do 4 a 6. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne,
como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Que coisa tremenda! Depender de Deus é viver de uma forma extraordinária, sobrenatural. Houve um outro momento na vida de Elias que ele fora alimentado de pão e água trazidos por um anjo. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. Olhou e viu. E ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. Voltou segunda vez, o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Como o profeta Elias aprendeu a ter intimidade com Deus, é importante que ele começou a ter uma certa influência do céu aqui na terra. O ministério de Elias não foi marcado apenas por profecia, mas por meio dele, Deus pôde operar muitas maravilhas, como fechar o céu para que não chovesse. Nós lemos por 2 vezes. Multiplicar o azeite e farinha da mulher que era viúva, que tinha só um filho, estava esperando o tempo para morrer. Ressuscitar o filho da viúva de Serepta, está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. A manifestação do fogo no altar ao desafiar os profetas de Baal. Nós lemos aí, nós não lemos, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a 39. Fazer com que a chuva interrompesse a seca em resposta à oração de Elias. A morte dos soldados do rei Acasias. 2 grupos de 50, mais o capitão de cada grupo também foram mortos. Deus eliminou-os. Está lá em capítulo 2 Reis, capítulo 1, versículo 13, 14, 15. Tornou o rei enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo eles, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Porque já haviam morrido 50, 100, 102 pessoas. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães e 50. Com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele até a presença do rei. Dividir o rio Jordão com a sua capa, milagre da manifestação de Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-se e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco, ele e Eliseu. Todos esses milagres têm demonstrado claramente que o profeta Elias era um homem que vivia em uma íntima comunhão com Deus. O profeta Elias foi chamado para mostrar quem é o verdadeiro Deus de Israel. O profeta Elias, ele conseguiu mostrar. A Bíblia descreve que Elias era um homem semelhante a nós. No entanto, ele foi um verdadeiro homem de Deus, profeta de Deus. E ele não vacilou. Ele só teve medo de um recado de uma mulher, mas ele não vacilou no propósito de Deus. A respeito dele, escreveu o apóstolo Tiago em sua epístola, dizendo, Tiago capítulo 5, versículo 16, 17, 18. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e pôs 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias era um homem comum, como nós somos. Entenda que a oração fervorosa e intensa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Elias era tão inteiramente humano quanto nós. E, entretanto, quando ele orou de uma forma fervorosa e intensa,
para que não caísse chuva, nenhuma gota caiu durante 3 anos e 6 meses seguintes. Depois, Elias orou de novo, e desta vez era para que chovesse. E a chuva desceu, e o pasto ficou verde, e as hortas começaram a crescer novamente. Entenda, a inabalável fé em Deus fez de Elias, fez dele um exemplo de lealdade e destemor ante a intensa oposição e perseguição por parte das falsas religiões e dos falsos profetas. O registro das atividades da vida de Elias tem levado inspiração e coragem a todos aqueles que têm sido chamados a permanecer e cumprir o seu propósito mesmo em meio à idolatria. A fim de preparar um povo para o primeiro advento de Cristo, um homem foi enviado da parte de Deus para andar no espírito e virtude de Elias, cujo nome era João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17. Hoje é um bom estudo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor em espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos a habitar para o Senhor um povo preparado. E neste sentido, e neste só, ele foi o Elias em intimidade, unção e autoridade, conforme profetizado pelo profeta Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O Mestre Jesus havia dito que João Batista havia cumprido esta profecia. Ele disse lá em Mateus 11, 14, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Mateus capítulo 17, versículo 10, 11, 12, 13. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, versículo 12, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E versículo 13. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Entende? Não é que João Batista veio no espírito de Elias, na mesma impulsão, na mesma unção. A mensagem de João Batista foi clara, precisa, resultando em genuína operação de arrependimento e reforma nos corações daqueles que por ele foram batizados, mas na mesma intensidade de Elias. Entende? Entenda, por favor, eu gostaria que você entendesse a necessidade da gente viver através do poder da palavra de Deus. Quanto mais próximo que você tem do Senhor, mais o poder da palavra se manifesta e você vê resultados surpreendentes na sua vida e através da sua vida. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, quero abençoar cada um que esteve presente até agora e que eles possam refletir e possam viver das consequências do poder da palavra, daqueles que vivem na direção do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Quero abençoar cada família em nome de Jesus Cristo. Eu sou psicanalista clínico, analista, didata. Eu exerço terapia para as pessoas que estão precisando, elas estão com ansiedade, estão com angústia, depressão, síndrome do pânico. Se precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Você pode me encontrar aqui nesse canal Mensagem Edificante através desse vídeo aqui mesmo. Você está aí, você pode fazer o comentário, eu preciso da sua ajuda. A gente vai entrar em contato com você. Você pode encontrar-me
no Instagram, você pode me encontrar no Telegram, você pode me encontrar no Facebook, você pode me encontrar no WhatsApp. Então eu atendo em São José do Calçado, em Bom Jesus do Itabapoana, nas terças e quintas eu estou na Clínica CIS. Eu posso e quero lhe ajudar. Também sou pastor evangélico, sigo a segunda Igreja Evangélica Vida. E eu quero agradecer esse momento que estivemos juntos. Foi um momento de reflexão sobre a importância de viver sob a dependência de Deus, na unção do poder da palavra de Deus, assim como foi Elias, assim como foi João Batista, assim será você, assim será eu. Que Deus te abençoe até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá.